Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Hoje o Casa Luxo traz um especial convidado para falar sobre reciclagem. Dimas Pires, muito obrigada por nos receber tão carinhosamente. Cada coisa bacana que você faz do que teoricamente é lixo. Do lixo ao luxo, né? A matéria-prima que a gente pega é o descarte mesmo que é da sociedade, tipo material que é retirado dos ecopontos, das caçambas de entulho que tem na cidade, e a maioria das árvores que cai com o tempo. Agora chegando na época de janeiro, é a época que mais vai ter isso na cidade, as árvores que caem devido às fortes chuvas que vêm ocorrendo. E os grandes condomínios, que também chegou na região de Sorocaba, que é onde é feita a terraplanagem e sai as quantias de toco, de raízes de árvores centenárias que existiam aqui na cidade. Então, certo, deixa eu entender. Na verdade, a sua, teoricamente, matéria-prima, ela é captada em Sorocaba? Em Sorocaba. E a licença do IBAMA, esse tipo de trâmite burocrático, é você quem cuida? Não, isso daí é a própria prefeitura, para ela, às vezes, retirar uma árvore para a construção de uma avenida ou algo assim, ou uma escola que tenha que ser feito, ela vai fazer essa parte burocrática, que ela vai pedir, vão dar a quantia de árvores que ela tem que plantar para retirar aquela. Porém, essa árvore não tem utilidade para ela, a não ser picado e ser levado num aterro sanitário, coisa assim. É a hora que entra, nós pega essa matéria-prima para transformar em imobiliário. Certo. É só uma pausa nesse sentido. Sim. Quando a gente tem uma árvore que ela cai em meio à floresta, numa área de preservação, essa área não permite que a gente retire esse resto de pedaço, fragmento. Por quê? Primeiro porque a gente não mora num país onde as leis são levadas tão seriamente, às vezes as pessoas acabam extraindo indevidamente esse material e isso é crime. E é um crime que é levado muito a sério. O crime ambiental hoje, ele tem tão grande importância quanto um crime criminal. E por isso eu disse da importância desse trâmite burocrático. Porque uma vez que essa árvore ela se desfez, quebrou a chuva, o tempo, ela acaba virando matéria orgânica e que serve para que a própria floresta se recicle. Sim. Nesse caso é diferente. Então a gente tem que fazer uma pausa e que isso deve ser levado em consideração. E vou mais além, por isso que a gente já decidimos trabalhar com as árvores urbanas, que já não tem esse transtorno. Porém, até as árvores que é caída na mata fechada, nas florestas, o IBAMA não deixa, porque ela vira ainda abrigo de várias espécies. Né, que usa o oco dela para fazer ninho. Isso, ela continua integrada dentro do contexto. Nós temos ali na região nossa aqui mesmo, perto a Praia da Jureia, onde tem muitas árvores que a própria maré traz, mas é uma área de preservação, a gente não consegue ir retirar esse material de lá. Até existe uma liberação para isso, mas é um estudo feito, a gente tem que replantar uma certa quantia novamente para a gente retirar uma raiz. Por isso que às vezes o custo de uma peça dessa chega a se ficar alto, elevado. Porque ele tem valores agregados. Dos valores agregados. Não é assim, você achou aquele tronco jogado. Não é tão simples. O valor dele aumenta muito por esse motivo da gente ter que replantar, ter que ter um estudo, é um engenheiro de reflorestamento que a gente temos que ter para ele dar autorização para a gente. Então, as árvores urbanas a gente já evita tudo essa parte burocrática. Ok, já é um caminho que você já tem por
alguém cuidando disso por trás. Isso, e na própria cidade você acaba também. Economizando tempo e para a própria cidade é interessante. É interessante que você está... Hoje, Sorocaba mesmo, nós estamos com um problema grave com... Nós estamos jogando o lixo numa cidade vizinha, que seria o Iperó. Está sufocado a quantia. Então, se a gente retirar esse material e já conseguir transformar ele em imobiliário, isso vai nos ele é um ganho... É um ganho para todos. Para todo mundo. Para todo mundo. E a cidade também faz um trabalho fantástico, que os galhos é triturado, a prefeitura tritura e vira adubo. Isso é muito bacana. Entendeu? O entulho, muito interessante. eles estão moendo agora o entulho da cidade também para fazer o pó com o entulho, para fazer pavimentação. Eu acho isso super interessante. E me diga uma coisa, é sempre madeira? Não, nós não trabalhamos 100% com a madeira. A sustentabilidade, que é o nosso gancho, digamos assim, ela abre muitas vertentes. Hoje nós trabalhamos com a madeira, o ecoponto que nós falamos mesmo, a gente vive visitando esses lugares onde a turma também, que a prefeitura colocou várias caçambas organizadas, então a turma vai ali, joga o entulho em uma, móveis em outra. Já faz uma coleta diferenciada, uma coleta seletiva. Sim, seletiva. E no ecoponto já tem vários carrinheiros que eles não precisam ficar mais com seus carrinhos puxando pela rua da cidade, que eles vão até lá e eles já fazem uma triagem desse material. Então ajuda a muitas pessoas, que eles conseguem separar o metal, o vidro, o plástico, já desse... Daí a gente entra lá, tem uma empresa que tem umas caçambas enormes para pegar todo que é pedaço de madeira também, para moer isso e fazer adubo. Volta para a matéria orgânica. Volta para a matéria orgânica. Daí a gente vamos lá sempre achar umas coisas diferenciadas, tipo uma cadeira velha que foi jogada, umas ferragens, as coisas antigas que passou, para a gente dar um outro sentido nela, fazer ela virar uma outra peça obra de arte. E reutilizar no material descartado. Entendi. E você trabalha, você desenvolve o projeto ou você recebe um projeto e executa? Quando é com um arquiteto, geralmente vem um projeto até nós. Entendeu? E daí a gente executa aquilo. Mas é o que eu estava comentando. Existia um barracão, tudo para nós trabalhar, que foi feito. Vai acontecer isso, mas tem peças, por ela ser urbana, eu gosto de trabalhar muito nesse ambiente que eu estou, na rua, onde tem um movimento. Porque várias pessoas passam e interagem muito com a peça que eu estou fazendo. Eu aceito o palpite de todo mundo. Lógico que a gente faz uma triagem de ver o que é viável e o que não é. Mas tem várias peças nossas, leva até sobrenome de pessoas que passou pela rua e deu aquele palpite que virou o up da peça. Então, gente, o assunto não termina aqui. Daqui a pouco o Casa Luxo volta com Dimas Pires falando sobre reciclagem. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta num papo delicioso com Dimas Pires, falando sobre reciclagem. Por volta de 92, no Rio de Janeiro, foi criada a política dos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. E é disso que estamos falando. Dimas, me conta sobre a criação, se é que se pode falar de criação, desenvolvimento dessa peça tão bacana. Essa peça é do arquiteto Luan Nogueira, né, que foi o ganhador do concurso da Mostra Open House. Certo. E o ambiente dele tinha uma escultura. Ele veio até aqui, no meio de todas essas madeiras, ele garimpou junto comigo esse fragmento, digamos assim, né, de madeira, e chegamos num texto de colocar um pé de estrutura metálica também, totalmente reciclável, que é uma chapa de ferro industrial. E a ideia inicial era apenas um ponto de apoio e ela fixa. Daí aquele lance de trabalhar na rua e coisa das passou... interferências de terceiros. Tipo, eu acho que isso que é uma arte urbana, né, também. E um amigo meu, dentista, que ele viu aquela peça que eu tinha feito, que eu estava recebendo um concurso para Milão, e é uma fruteira também, que ela tem todo um equilíbrio, coisa e tal. Ele veio e falou assim: Dimas, mas não deixe uma escultura, porque essa peça não pode interagir com a gente. A princípio, eu não peguei o lance desse negócio, um fragmento, interagir, mas quando ele veio na tendência dos galhos da árvore balançando com o vento, nós elaboramos um pé com o formato de mola, que você pode tocar na peça, com uma leve brisa na casa da pessoa, ela tem esse movimento que dá aquele apego. Traz vida, né? Vida, e você, às vezes até o cuidado, vai cair, mas é super estável. É uma peça que interage. Que interage, não ficou uma escultura... Estática. E o nome dela, ele pegou o sobrenome dele, que é Reis. Essa peça foi batizada pelo nome de Reis. É um projeto de um arquiteto, de um dentista. Então, o nome da peça é o sobrenome do dentista? Sim. Que deu a ideia do movimento? Do movimento. Que legal. Então, na verdade, a gente tem a natureza... Sim. Como a grande protagonista disso tudo. Sim, ela é tudo, né? Que ela é quem fornece esse material tão nobre. E depois, o artista, que é você... O arquiteto que queria a escultura, né? Nem sempre a gente tem essa interferência do profissional que te traz um pré-projeto. Sim. Né? Porque, na verdade, eu acho que existem alguns detalhes que ficam por conta da sua criação. Sim. Né? Por mais que exista um projeto, um estudo... É umas coisas natural que porque flui. Eu acho que ela flui, né? Isso, exato. Me diga uma coisa, você é autodidata? Autodidata. Como é que faz para descobrir que tem habilidade para mexer com madeira, ferro, vidro, esculpir? Como é que funciona? Da onde surgiu esse Dimas Pires nesse processo de criação? Quando rolou o primeiro Big Brother no Brasil, tinha uma rede que era toda feita de bambu. E eu, quando olhei aquilo, eu falei assim, cara, nunca vi isso, uma rede feita de bambu. Daí volta a essência caipira lá atrás novamente. Eu peguei e comecei a fabricar essa rede de bambu. É uma coisa que deu super certo. Através disso, eu acho que é isso que é o importante na vida de todos os profissionais. É buscar, através de revistas, programas de arquitetura como o seu, tendências, e sempre você está atualizado se reciclando. Isso não pode parar. Não. Porque não adianta você ter uma formação e coisa e tal e parar no tempo. Então eu assisto muito programa de arquitetura. Hoje eu não consigo assistir um filme
sem ver tudo que está ao redor do filme. Tipo, eu estava com meus meninos assistindo O Homem de Ferro. Eu não prestei atenção no filme. Assim, a casa do Homem de Ferro, para mim, era tudo, a mesa. E eu voltava o filme para pegar detalhes da arquitetura que tinha dentro do filme. Eu acho que isso é o grande lance de você ter um conceito e depois você conseguir elaborar algumas peças que eu não gosto da cópia. Eu acho isso uma falta de criatividade. Mas o conceito, tem referência, né? A referência, eu acho isso super importante. Uma curiosidade. Você começou já faz algum tempo. Você acha que a gente, enquanto ser humano, ao longo da vida a gente vai amadurecendo? Sim. E a gente vai tendo respostas diferentes às mesmas ações. Você acha que hoje você criaria uma peça da mesma forma como você criava alguns anos atrás? Ou você também amadureceu e faz alguma coisa diferente? Você incrementou, você passou a enxergar com outros olhos? Isso é um ponto importante. Quando eu comecei, você não tem a sensibilidade de saber, às vezes, que o menos é mais. Pois é. Entendeu? Eu comecei a fazer umas luminárias de bambu que era toda vazada e eu fazia aqueles desenhos orientais, indianos. Para mim, aquilo era o máximo, mas não era comercial. E às vezes você poderia só apenas pegar o bambu, fazer 2 ou 3 cortes nele, ficaria uma peça muito mais leve, muito mais agradável para entrar no ambiente. E quando essa ideia do menos é mais, quando você acaba conseguindo materializar isso, você tem peças que aplicam-se em vários ambientes, vários estilos de ambiente. Sim. Você concorda? Você consegue colocar uma peça sua no ambiente contemporâneo, mas você também coloca uma peça sua num ambiente extremamente clássico. Sim, é porque é aquela luta. Hoje, para você mexer com umas peças dessas de madeira, você tem que tomar muito o cuidado, tipo, deixar o country, que foi uma tendência lá, acho que para os anos 80, mais ou menos, que a gente mexia, tudo se pintava tingia a madeira de preto e tinha que parecer o Velho Oeste. E era somente um conceito, era tipo um móvel específico para a chácara fazenda. Hoje, a gente temos que tomar um cuidado de trabalhar com um tronco, fazer o mínimo possível, deixar a forma orgânica dele falar, para ele entrar no ambiente que ele entrar, ele vai causar, porque ele é uma peça como uma escultura. Então ele é harmônico. E também não empetecar, né? Tipo, isso tal do combinar isso com aquilo. Não rola isso nas peças, ou combinar. É ele e pronto. Certo. Casa Luxo, falando de reciclagem, volta daqui a pouco com Dimas Pires, num assunto sem fim, gente. Tá bom demais. A gente já volta. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Com o consumo desenfreado, nós somos grandes produtores de lixo. E hoje o Casa Luxo fala da reciclagem do que teoricamente seria lixo. Dimas Pires. Dimas, me conta como é que você entrou no mercado, não para o consumidor final, como os arquitetos te descobriram, como você hoje participa de mostra. Me conta como é que surgiu esse vínculo. Olha, eu costumo dizer isso, cara. Vocabulário, palavra, eu não sou bom mesmo para isso. É o que eu falo, a minha essência é caipira, entendeu? Isso não tem como mudar. Eu acredito que cada um tem um dom para se expressar de alguma forma. Então, seria, assim, idiota da minha parte querer ser alguma coisa que eu realmente não sou. Eu vejo que o trabalho fala por mim. Entendeu? Para mim conseguir hoje ter um contato com um arquiteto, entendeu? Graças a Deus está participando de mostras, de vários eventos dentro da cidade, colocando peças para concorrer em concursos internacionais, foi pelo trabalho meu em cima das peças que as pessoas viram e acreditaram. O que mais me dá orgulho é quando entram marceneiros, carpinteiros aqui dentro, que é uma oficina de garagem, entendeu? E vê as peças minhas e fala assim, aonde você fez isso? E não acredita que isso foi feito aqui. Entendeu? Mas isso vem tudo daquele conceito. Fala assim, veja bem, se lá atrás que eles não tinham equipamento, não tinham ferramenta, e o homem conseguiu fazer tantas coisas, conseguiu fazer as pirâmides do Egito, porque eu, nesse ano presente, não vou conseguir fazer? Com a diferença que não é uma produção em série, né? Sim. Você tem peças individuais, únicas e exclusivas. Então, é diferente. Você tem todo o tempo do mundo para trabalhar uma determinada peça. E você não precisa ser começo, meio e fim. Você pode estar, de repente, trabalhando uma peça e entra outra para produção. Sim. Porque eu acho que também algumas peças dependem de humor, de ânimo, de sensibilidade, de momento. De tudo. Não é? Tem vezes que eu fico trabalhando em 3, 4 peças ao mesmo tempo. Porque você fica fazendo a peça, o que eu falo, às vezes você tá no local de trabalho dia e noite e viver aquilo, é bom. E a gente tem tanto concreto e tintas e hoje é tudo tão industrializado. De repente você tem uma lareira que é feita de um tronco de árvore, você tem uma parte da lareira, né? Porque o dispositivo para o fluido, esse tipo de coisa, ele é feito industrializado, em processo industrializado. Mas assim, a madeira, o corpo principal, isso é muito legal, né? A parte mais gostosa é quando você faz a peça e tipo você fica namorando ela, né? Que eu falei para você aquela hora que quando eu pego uma peça, eu sempre falo isso, e levo na casa do cliente, que é o final, e coloco nas casas de alto padrão. Eu me vejo como se estivesse colocando um troféu no seu devido lugar. Porque a história de lá de trás, tudo que viveu aquilo... Ela passa a ser sua. Exato. Ela é só sua. É só minha. Tipo, e nós, no Sobrevida, fizemos um vídeo, né, para relatar esse vínculo da peça saindo, tipo, de lá do lixo, os troncos dos terrenos baldio e a confecção todinha dela, sabe? Tipo, foi feito tudo para mostrar um pouco esse filme desse troféu, igual eu falei para você, para todos ver, porque daí entra o projeto Sobrevida, né? Que nós estamos querendo desenvolver isso na cidade. A mão de obra do projeto Sobrevida, nós queremos dependentes químicos, presidiários, para ser o mesmo ser humano e a mesma matéria-prima que para muitos olham e falam assim, isso não tem jeito. É descartável. É descartável, isso não vai dar certo. A gente provar
que é possível dar certo. Tanto o material humano quanto a matéria-prima. A matéria-prima, ela teoricamente seria descartada. E você tem um projeto de inclusão. Inclusão. E esse grande lance do Sobrevida, isso a gente fala de todo o coração, que a peça principal nossa, que eu tenho certeza que um dia vai ser realizado isso, é quando a gente vê uma pessoa que foi reabilitada no projeto, recebendo algum prêmio, alguma coisa. Eu quero estar sentado e vendo ele receber. A peça principal minha vai ser aquele ser humano que entrar e recebendo a coisa. É a ferramenta. Aquilo para mim vai ser a peça mais importante da minha vida, porque foi o que deu certo, entendeu? Foi o que nós apostamos desde o começo. A peça, grana, isso é consequência, entendeu? Mas eu acho que o ser humano, a reabilitação, mostrando que ele é capaz. Porque hoje eu vejo bem, hoje eu sou muito mais a crítica para mim do que o elogio. Porque a crítica vai me fazer crescer. O elogio vai me encher, vai me dar soberba, aonde pode até me destruir. As nossas limitações Exato. São as ferramentas para que a gente melhore, na verdade, Sim, né? Mas veja bem, o ser humano também que ficou a vida inteira somente na crítica, ele precisa do elogio. Isso faz bem, porque assim foi comigo lá no começo. Na verdade, o ser humano precisa desse equilíbrio. Exato, porque foi tão gostoso quando da primeira vez eu ouvi, tipo, você é um artista, isso daí não tem coração de pedra que não se quebre, sabe? Daí você fala assim, pô, vocês estão achando que eu sou um artista? Será que é isso mesmo? Será que eu sou? Daí hoje você vê, daí eu não me deixo, é igual uma cliente minha falou assim, mas eu não venderia nada dessas peças porque são muito bonitas, entendeu? Eu não ficaria tudo para mim. Eu falei assim, Bruna, eu faço essas peças de todo o meu coração, porém o meu coração não está na peça. É isso aí. Com uma lição de vida muito legal. Então hoje o Casaluxo conversou sobre reciclagem com um artista de Sorocaba, Dimas Pires, falando da criação, da recepção desse material através da prefeitura, de terceiros, de arquitetos, com projetos, o desenvolvimento de peças elaboradas, únicas, de uma forma poética. Muito obrigada. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigada por nos receber. E a gente volta no próximo programa com mais Casaluxo. Obrigada. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.